Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do Senhor nosso Deus esteja em nosso coração, esteja em nossa vida e em tudo aquilo que nós realizamos, porque tudo o que fazemos é para a glória do Senhor. E nós nos reunimos neste lugar sagrado, diante da Palavra de Deus, porque é a palavra que alimenta o nosso coração, para refletirmos, meditarmos e orarmos a palavra de Deus em nossa vida. Você sabe que todas as vezes que nós paramos para meditar a palavra de Deus, ruminar a palavra de Deus, nós descobrimos pérolas preciosíssimas, porque este é o grande tesouro da nossa vida, a palavra do Senhor. Nós nos voltamos a Cristo Jesus, Senhor da vida, Palavra eterna de Deus, Palavra de Deus encarnada no meio de nós para salvar e resgatar a nossa humanidade. Jesus, Senhor da vida, envia sobre a vida de cada um de nós o sopro do Espírito, o sopro da vida nova. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito, nós queremos caminhar na graça. E é por isso que te suplicamos, Senhor, do trono do Pai, que enviei sobre nós a força e o poder do Espírito Santo. Porque só no Espírito é que podemos beber, nós podemos mergulhar, nós podemos entrar nas profundezas das palavras de vida eterna. Nós queremos nos enriquecer da palavra, Senhor. Nós queremos ter essa palavra como o único tesouro da nossa vida. Por isso te pedimos, Jesus, fala ao nosso coração. Fala pelo Teu Espírito, Senhor, que age nessas palavras que vamos agora meditar e ruminar, para que o nosso coração seja curado, seja abençoado, seja conduzido, seja iluminado pela força viva da palavra. Que a Tua luz entre agora em nossa mente, acenda o que está apagado, que a força viva do Espírito nos revigore para que possamos viver e andar de acordo com a palavra eterna de Deus. Suplicando essa graça do Espírito, nós nos voltamos para o nosso lugar sagrado para meditarmos a palavra de Deus que vem ao nosso encontro, a palavra de Deus que vem ao nosso coração. Vamos hoje estudar o capítulo 9 inteiro e também o capítulo 10 inteiro. Não se assuste nem se preocupe, porque na verdade sobre tudo o capítulo 10 é apenas uma lista que fala dos povos que se formaram a partir dos descendentes de Noé. Então ela merece apenas uma leitura de apreciação, porque o próprio Deus vai falando conosco através dessas palavras. No primeiro momento, humanamente, podem até parecer algumas duras e até incompreensíveis para nós. Mas quando penetramos no Espírito, o Espírito nos dá a graça. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei toda a terra. Sereis causa de medo e de espanto para todos os animais da terra, todas as aves do céu, os bichos que se movem pelo chão, e todos os peixes do mar. Eu os entrego, todos eles em vossas mãos. Tudo o que vive e se move vos servirá de alimento. Entrego-vos tudo, como já vos dei os vegetais. Eu queria que nós já voltássemos logo no início, porque a bênção é muito grande. É Deus falando que o nosso coração, Deus abençoou Noé. O que é andar na bênção do Senhor, se não andar na presença do Senhor? Por que é que Deus abençoou Noé? Olha que princípio maravilhoso logo no início, versículo 1, Deus abençoou Noé, porque Noé andou sempre na presença do Senhor. A bênção de Deus está sobre nós quando nós andamos na presença dEle. Alguém pode até perguntar, mas Deus amaldiçoa? Não, mas você quer maldição maior para uma vida do que andar longe da presença do Senhor? Você quer bênção maior para a sua vida do que em tudo aquilo que você faz, nem que seja passando pelo vale tenebroso da sombra da morte, nós estejamos na
presença do Senhor. Que esse princípio, então, seja até anotado, 9, versículo 1, e guardado no nosso coração. Deus abençoou Noé e seus filhos, porque os filhos permanecem na bênção de Deus quando, assim como seus pais, andam também na presença do Senhor. E a bênção se estende e se multiplica. E Deus dá uma ordem, aquela mesma ordem lá do princípio. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O que é que Deus quer que aconteça? Que os filhos de Deus encham, dominem, cuidem da terra. Ser fecundo é justamente ter a graça de fecundar filhos, gerar filhos, ou estender-se, não é? Para cuidar dos filhos de Deus que de repente estão aí sem pai nem mãe. O que importa é que nós precisamos gerar filhos para Deus. Esse é o trabalho de regeneração da humanidade. A igreja é essa arca que gera filhos para Deus pela graça do batismo. E os pais são essenciais, fundamentais nesse processo de povoar a terra com os filhos de Deus. Não basta batizar, é preciso sair do batismo, é preciso sair das águas do dilúvio e se santificar e viver santificado. Viver santificado quer dizer andar sempre na presença do Senhor, assim como Noé andou. E Deus ainda promete mais. Versículo 2, outra promessa. Sereis causa de medo. Eu até coloco medo como causa de espanto, não é? Para todos os animais da terra. E esse espanto aqui é o espanto da admiração. Todos os animais admiram a espécie humana, porque a espécie humana é uma espécie superior à espécie animal, pela tudo aquilo que Deus dotou a nossa humanidade. E todas as aves do céu, os bichos que se movem pelo chão e todos os peixes do mar, eu os entrego todos em vossas mãos. Veja, Deus entregou em nossas mãos toda a criação. Ele entregou lá no princípio, quando criou Adão e Eva. Depois, toda essa geração que veio depois se perdeu por causa do pecado, da maldade que se multiplicou sobre a face da terra. E Deus agora cria nova todas as coisas a partir de Noé e entrega a Noé e seus filhos. Então, a entrega de Deus eu os entrego em vossas mãos, quer dizer, cuida. Aqui é um outro princípio que nós não podemos de forma nenhuma tirar do nosso coração, que é o final do versículo 2. Eu os entrego todos em vossas mãos. E por que os animais e por que a natureza está em nossas mãos? Não é para destruir, não é para deixar sucumbir, é para cuidar. O cuidado e a responsabilidade para com a obra criada de Deus é que nos dá o sustento. Se existe gente passando fome, se existe animais perecendo, se existe uma natureza toda sendo atacada, é porque nós não estamos cuidando ou não estamos cuidando de forma diligente e responsável com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que o Senhor colocou sob o nosso cuidado e sob a nossa responsabilidade. Como precisamos ter cuidado e responsabilidade com a obra criadora de Deus. Mas lá na frente, a partir do versículo 18, quando conta a história dos filhos de Noé, tem uma história que parece meio complicada, porque Noé plantou uma vinha, dessa vinha se veio o vinho e Noé se embriagou. E quando Noé se embriagou, um dos seus filhos viu a sua nudez, né? Cã, antepassado de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam fora. Aqui começou a fofoca na história da humanidade. Aqui começou a maledicência, a maldade. Ele viu a nudez do seu pai e, em vez de cobrir a nudez do seu pai, o que ele fez? Ele foi contar para os irmãos. Por isso, Jafé, não é? Sem Jafé, que é os outros irmãos, puseram-se
puseram um manto nos ombros, caminhando de costas, cobriram a nudez do pai. Duas coisas que se evitou aqui. A maldita curiosidade de querer saber, de querer ver. Não, eles caminharam de costa, para nem ver a nudez do pai. Cobriram a nudez do pai e não viram a nudez do pai. Noé, depois que ficou sabendo do que aconteceu, ele disse: maldito seja Canaã, e maldito seja toda a fofoca. Maldita seja, que é um princípio que precisamos gravar, tá? É um princípio doloroso, mas é um princípio que precisa ser vivido nos dias de hoje. Quando vemos o mal acontecer, não é para ir noticiar, não é para espalhar para os outros, quanto menos para curiarmos, curiosidade de saber de tudo. O que é importante é ter a discrição, saber guardar as coisas no coração, para que não fiquemos na maldição nem no castigo. Vamos agora ouvir então as orientações do Padre Antônio Xavier. Uma parte um pouco estranha nesse texto do livro do Gênesis é essa passagem de Noé, que vai amaldiçoar um dos seus filhos, vai bendizer o outro, e mais estranho ainda é aquilo que está em jogo, que é o fato de um ter visto a nudez de Noé e os outros dois não terem visto a nudez de Noé. É uma coisa um pouco estranha o texto, assim, quando a gente tem contato com ele, não entende muito bem. Pois bem, primeira coisa, recordando, não se trata de um texto histórico, mas um texto com valor simbólico. A nudez de Noé aqui, ela é significada em textos muito antigos como sendo a mãe, a mulher daquele homem. Então se diz que a nudez que é vista é quando se vê a mulher do outro. E no caso aqui nós teríamos uma coisa esquisita, que quem viu a nudez de Noé seria dito que cometeu um caso como que de incesto. Mas o texto ele não é tão aberto, ele só mostra a cena como se assim tivesse acontecido e os outros dois que impedem que isso aconteça. O que está em jogo para valer mesmo no texto é o seguinte: este Cã ou Canaã será exatamente aquele que vai gerar no capítulo 10 a descendência dos cananeus, que serão aqueles conquistados pelo povo judeu quando estiverem voltando do exílio. E esse Sem é exatamente o que vai gerar a descendência dos semitas, quase que dizendo assim: os semitas podem conquistar os cananeus porque foram amaldiçoados uma vez que cometeram um delito, que seria uma espécie de incesto. Um povo incestuoso, por causa disso amaldiçoado, que pode ser conquistado então pelos semitas que vão ali se sobrepor. A gente vê isso de maneira mais clara, inclusive nessa segunda pessoa junto com Sem, esse Jafé ou Yafté, que vai reaparecer no livro dos Juízes sendo um dos grandes conquistadores e que vai vencer as batalhas contra os cananeus. Por isso que o capítulo 10 se dedica a mostrar a descendência dos que são fiéis, Sem e Yefté, e a descendência daqueles que assim não o são, de Canaã. E aí vão se estabelecer essa lista muito grande dos povos que estarão povoando a terra em lugares distintos. Estamos quase chegando ao final desse bloco propriamente de uma história que se tenta contar a história universal, e a preocupação do autor neste momento no livro é isso: explicar por que existem muitos povos, por que eles estão espalhados e de onde eles vieram. Então essas listas de genealogia não são listas cronológicas, nem históricas, nem nada disso. A intenção é de mostrar que houve uma multiplicidade do povo da promessa e do povo que teria traído a promessa, né? Aqueles que estão sem a promessa, que também crescem. E dizendo que aqueles que são da promessa, eles têm uma certa liberdade, uma certa autoridade para poder se apossar desses outros. Até porque, em alguns momentos, é considerado que aquele que é o portador da promessa, quando conquista um outro povo, o acrescenta, o leva para dentro dessa promessa também, né? Mas a questão da nudez de Noé diz respeito a isso, colocando o Cã como sendo um povo, né, os cananeus provindos de incesto, né, e os outros provindos da graça. É esse o símbolo que está ali, embora a passagem seja muito rápida e pouco explicativa. Que bênção! E a bênção é justamente essa: Deus nos abençoando.
A mensagem que nós tiramos hoje do nosso estudo é justamente esta: Deus abençoou Noé e seus filhos. E a bênção de Deus é sempre acompanhada de uma ordem e de uma promessa. A ordem de Deus é essa: sede fecundos, multiplicai-vos. Todos aqueles que se abrem para o dom da vida, saibam que estão na bênção e na graça divina. De todas as maneiras, é preciso que se encha a terra com os filhos de Deus. Então, não basta gerar filhos, é preciso gerar filhos e que esses filhos sejam educados para se tornarem filhos e filhas de Deus. Andemos na presença de Deus, andemos diante do Senhor nosso Deus para que a sua bênção permaneça, para que a sua bênção esteja sobre nós. Nós nos colocamos diante da presença de Jesus, palavra viva de Deus, e pedimos: Jesus, nós queremos andar na bênção. Jesus, nós queremos viver na bênção. Jesus, nós queremos andar diante da tua presença. Não nos deixe, Senhor, andar para longe de ti, mas permita que o nosso coração seja fiel. Fiel à tua palavra, fiel aos teus ensinamentos, aos direcionamentos que o Senhor dá para a nossa vida. Nós contemplamos a tua palavra, nós nos maravilhamos de tudo aquilo que ela realiza em nosso coração e te pedimos e suplicamos: Senhor, dai-nos um coração que esteja em comunhão com o teu coração. Que o Senhor mesmo nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que essa bênção esteja sobre você, e esteja aí sobre sua casa, sobre a sua família e tudo aquilo que você realiza. Nós voltamos no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia, mergulhando no amor de Deus através da sua palavra. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.